Fala, galera! Se tem uma coisa que o futebol brasileiro tem de sobra, é história. Não é só de títulos e craques que a gente tá falando, não. A gente tá falando de paixão, de suor, de lágrimas, de momentos que ficaram marcados para sempre na memória do torcedor. E essa história, meus amigos, não foi escrita só em campo, não. Ela foi escrita nas arquibancadas, nos vestiários e principalmente nos estádios. Aqueles templos sagrados que viram de perto a magia do futebol acontecer. Então segura essa bola que hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer os 10 estádios mais antigos do Brasil. Se preparem para conhecer verdadeiros monumentos do nosso esporte, lugares que respiram futebol e guardam histórias de tirar o fôlego. Bora lá! Abrindo nossa lista, a gente desembarca lá no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Bagé, para conhecer o Estádio João Martins, casa do Grêmio Esportivo Bagé. Inaugurado em 1913, esse vovô aí já viu mais de um século de futebol. Imaginem só, galera, esse estádio estava de pé durante as guerras mundiais, viu o Brasil ser pentacampeão, viu o mundo mudar completamente lá fora, mas nunca perdeu sua essência, sua conexão com o esporte e com a comunidade. É claro que o João Martins passou por algumas reformas ao longo dos anos, né? Mas a estrutura principal, a alma do estádio, continua lá, firme e forte, resistindo ao tempo e mantendo viva a história do futebol gaúcho. Fala, pessoal! Se você curte o canal, precisa ouvir isso. Vire membro do nosso clube do canal agora mesmo. Ganha emojis personalizados, distintivos e acesso a conteúdos exclusivos. É tipo ter um camarote VIP só para os nossos membros mais especiais, com direito a bastidores e muito mais. Clica em inscrever-se e faça parte dessa comunidade incrível. É mais fácil do que pedir um pastel na feira. Te vejo lá. Daqui do sul, a gente dá um pulo lá para o litoral paulista para conhecer o nosso próximo ancião do futebol, o Estádio Rico Mursa, a casa da Portuguesa Santista. Inaugurado em 1916, esse estádio já viu muita bola rolar, meus amigos. Localizado em Santos, cidade que respira futebol, o Rico Mursa é como um livro aberto. Suas arquibancadas já vibraram com craques do passado e do presente. E o mais legal é que o Rico Mursa mantém viva a tradição do futebol raiz. Aquela atmosfera de estádio antigo, com arquibancadas próximas ao campo e uma energia única. É a história do futebol brasileiro pulsando forte. E que tal agora a gente dar um rolê lá no Rio de Janeiro para conhecer um dos estádios mais charmosos e históricos do Brasil? Se preparem para conhecer o Estádio das Laranjeiras, a casa do Fluminense. Inaugurado em 1919, esse gigante já viu de tudo um pouco. A gente tá falando de um estádio que já foi palco de jogos da seleção brasileira, cara. Foi ali, no gramado das Laranjeiras, que o Brasil conquistou o seu primeiro título da Copa América, em 1919. É muita história para contar, né? É impossível pisar naquele gramado, olhar para as arquibancadas e não sentir a energia dos craques que passaram por ali, dos jogos históricos que foram disputados, das alegrias e tristezas que marcaram gerações de torcedores. Preparem-se para desembarcar em Belém do Pará, no Estádio Evandro Almeida, mais conhecido como Baenão. Inaugurado em 1917, é a casa do Clube do Remo e palco do clássico Repa. A torcida apaixonada cria uma atmosfera indescritível, misturando esporte e cultura local. E a nossa viagem continua em um dos estádios mais emblemáticos do Brasil. O Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, a casa do Santos Futebol Clube. Inaugurado em 1916, esse gigante já viu de perto a história do futebol ser escrita. A Vila Belmiro é muito mais do que um estádio, é um templo sagrado do futebol brasileiro. Afinal, foi ali que o maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé, encantou o mundo com seu talento inigualável. É impossível pisar na grama da Vila Belmiro
e não se arrepiar lembrando dos dribles desconcertantes, dos gols impossíveis, da magia que Pelé proporcionava dentro de campo. Mas a Vila Belmiro não é só passado, não. Apesar de ser um dos estádios mais antigos do Brasil, ela continua sendo palco de grandes jogos, recebendo o Santos e seus adversários com a mesma paixão de sempre. E a nossa viagem pelo tempo nos leva de volta ao Rio de Janeiro, dessa vez para conhecer um estádio que talvez não seja tão famoso quanto os outros, mas que guarda muita história para contar. O Estádio Figueira de Melo. Inaugurado em 1912, ele é um verdadeiro patrimônio do futebol carioca. Localizado no bairro de São Cristóvão, o Figueira de Melo viu de perto o nascimento e a trajetória vitoriosa do São Cristóvão Atlético Clube, um dos times mais tradicionais do Rio. E se você é fã de futebol, com certeza já ouviu falar do jogador que começou sua carreira nesse clube, o fenômeno Ronaldo. Isso mesmo, galera! O Figueira de Melo foi palco dos primeiros passos de um dos maiores atacantes da história do futebol. Voltamos ao Rio Grande do Sul para conhecer o estádio Estrela d'Alva, casa do Guarani Futebol Clube, em Bagé. Inaugurado em 1910, o Estrela d'Alva é um verdadeiro exemplo da paixão pelo futebol no interior do estado. Imagine só, galera! Esse estádio já estava de pé quando o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. É muita história para contar, né? E o mais legal é que, apesar do tempo, o Estrela d'Alva continua sendo palco de jogos emocionantes, com a torcida do Guarani fazendo a festa nas arquibancadas. A atmosfera no Estrela d'Alva é diferente de tudo que você já viu. É futebol raiz, daqueles que a gente ama, com a torcida pertinho do campo, vibrando a cada lance, a cada gol. E a nossa viagem no tempo nos leva agora para Curitiba, no Paraná, para conhecer a Arena da Baixada, casa do Atlético Paranaense. E você deve estar se perguntando: mas Felipe, a Arena da Baixada não é um estádio super moderno? E a resposta é: sim, mas também é um dos mais antigos do Brasil. A história da Arena da Baixada começa lá em 1914, quando o estádio foi inaugurado com o nome de Estádio Joaquim Américo Guimarães. De lá para cá, a arena passou por diversas reformas, modernizações e até mudou de nome algumas vezes, mas a alma do antigo estádio continua presente. A Arena da Baixada é um exemplo de como é possível conciliar tradição e modernidade no futebol. De volta a Belém do Pará, chegamos ao estádio Leônidas Castro, Acuruzu, casa do Paysandu Sport Club. Inaugurado em 1914, esse estádio é um dos mais tradicionais do norte do Brasil e palco de grandes jogos e momentos históricos do futebol paraense. Acuruzu é a casa da fiel bicolor, como é conhecida a apaixonada torcida do Paysandu. É um lugar onde a energia toma conta das arquibancadas, com cantos, bandeiras e uma atmosfera que só quem já viveu a experiência de um jogo ali pode descrever. Acuruzu é mais do que um estádio, é um símbolo da cultura paraense, um lugar onde a paixão pelo futebol se mistura com as tradições locais, criando uma atmosfera única e inesquecível. E chegamos ao nosso campeão, o estádio mais antigo do Brasil, o Estádio Bento Mendes de Freitas, o lendário Boca do Lobo, casa do Esporte Clube Pelotas. Inaugurado em 1908, esse vovô do futebol brasileiro viu de tudo um pouco. A gente tá falando de um estádio que já viu o Brasil ser campeão mundial pela primeira vez, que testemunhou a evolução do futebol ao longo de mais de um século, e que continua firme e forte, recebendo jogos emocionantes e mostrando que a paixão pelo esporte é atemporal. Localizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Boca do Lobo é um verdadeiro patrimônio histórico do nosso futebol. Suas arquibancadas, que já viram tantas glórias e frustrações, contam a história do Esporte Clube Pelotas e do futebol gaúcho. E aí, galera,
Gostaram da nossa viagem no tempo pelos estádios mais antigos do Brasil? É emocionante conhecer a história desses verdadeiros templos do futebol, né? Cada um deles tem uma história para contar, um significado especial para os torcedores e para o nosso esporte. E aí, qual desses estádios você achou mais legal? Já teve a oportunidade de assistir a um jogo em algum deles? Conta pra mim nos comentários. E já que a gente tá falando de história, aproveita para marcar aquele seu amigo que ama futebol e que precisa conhecer essas relíquias do nosso esporte. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto para dar aquela força. Valeu, galera! E até a próxima!